A paz do Senhor, meus irmãos. Lavinsky, tudo bem, meu querido? Sônia Rampaz, minha esposa, entrou também, tudo jóia? Lavinsky, daqui a pouco eu te chamo, meu querido. Você tá bem? Fala, meu lindo. Você é lindo demais, meu querido. Nath, tudo bem, Nath? Luiz Camilo, que prazer, meu querido. Tamo junto, hein? Tudo bem, Nath, novamente? Oi, Gabi, como é que você tá? Dalila, tô com saudade de você também, querida. E aí, Léo? Presta atenção, hein, Léo? Logo é você, meu querido. E aí, Kátia, minha pastora, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Graça e paz, meu amado. Bárbara, minha filha, te amo. Obrigado, pastora Kátia. Você tá bem aí? E aí, Gabi? Te amo, hein? Manda um beijo aí pro Daniel. Tudo bem? Agora eu vou chamar o Lavinsky. Ô, Lavinsky, você tá bem, meu querido? Já entrou aí o pessoal que a gente espera aí. E nosso estudo aqui é longo. Se você puder entrar, Lavinsky, pra gente iniciar com o nosso louvor maravilhoso aí. Não sei se você vai vir acompanhada aí com o Abel, meu querido. Tudo bem, Dalila? E a princesa, como é que tá? Oi, Flávia. Você tá bem, minha querida? Amém, Flávia. Tamo junto, hein? Solicitar, né, Lavinsky? Vou puxar aqui. Agora foi, Lavinsky? Paz, querida. Fala, meu irmão. E aí, meu querido, você tá bem? Rapaz, tudo bem, e você? Paz, irmão. Saudade de você, já. Te ver. Saudade de você também, irmão. Ainda bem que tem essas lives, né? Que a gente pode estar aproximar um pouquinho, na comunhão, né? É. E aí, já fez oração? Quer que eu faça daqui? Vamos começar? Pode começar, meu querido. Pode começar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Obrigado porque a tua presença é real. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Alberto. Obrigado pelo Senhor ter levantado ele, ter feito dele um varão valoroso na tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque os pescadores de almas estão unidos num só propósito, que é de conhecer a Ti, de crescer, de cada dia mais evoluir, com o intuito de chegar à maturidade, para ter acesso à herança que o Senhor reservou para nós, ó Pai. Como filhos, nós queremos, ó Deus, ser, ó Deus, cada dia mais aqueles filhos que Te dão alegria, que Te dão prazer, e que as nossas vidas sejam consagradas a Ti. Pai, recebe nessa hora o nosso louvor, a nossa adoração, e recebe, ó Deus, a nossa vida entregue no Teu altar. Que o nosso lar seja um altar de adoração, que a nossa casa venha, Deus, receber a Tua presença de forma poderosa nessa noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos clamar aí, pedir a presença dEle na nossa vida cada vez mais, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória,
que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar e enche este lugar, vem neste lugar e enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, poderoso Deus, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar e enche este lugar, vem neste lugar, enche as nossas vidas, Senhor, vem neste lugar e enche este lugar, vem neste lugar, enche as nossas vidas, Senhor Jesus. Quero te ver, Senhor, quero te ver, quero ver a tua face e te beijar, Senhor. Abraça-me, 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 vem neste lugar e enche este lugar
neste lugar. Enche as nossas vidas, Senhor. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Se a gente não fizer do nosso lar um lugar de adoração, não dá, né, Alberto? Não dá, a gente não consegue, né, irmão? Aí a gente tem enfrentado tantos problemas, tantas dificuldades e eu sei que a solução está em Deus, né? Ele tem tudo sob controle, porque o mundo é muito pequeno para ele, né? E eu creio que ele está nos provando e essa provação vai fazer de nós pessoas mais fortes. Eu creio que quando passar tudo isso, a gente vai poder olhar para trás e ver o que a gente venceu, né? Eu tenho visto... Não paramos, né, irmão? Eu tenho visto muita gente dando testemunho de pessoas que foram acometidas com a doença, com Covid, que já tiveram alta. Eu tive um testemunho essa semana de uma pessoa que tinha sido preparado um atestado de óbito e depois teve que voltar atrás porque a pessoa estava viva no leito de hospital, e nós temos visto Deus fazer milagres. Glória a Deus. E por isso que a gente não pode parar, a gente tem que continuar adorando, tem que continuar crescendo, continuar nessa peleja aí, porque a vitória já é nossa. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Para mim, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Toda hora tossindo, tô me recuperando uma gripe, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Já está curado, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Essa última canção, o título dela é Consagração. E eu creio que ela também vai falar muito nos nossos corações, amém? Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com tudo que eu sou. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Aleluia. Lavinski, aleluia. Obrigado, meu querido, pelos Glória a louvores Deus. maravilhosos que você louvou para nós, irmãos. Você é Amém. um homem muito abençoado. Muito obrigado. Eu quero te dizer que Deus não está no controle de tudo, amado. Ele tem Não? o controle de tudo. Amém. Para te dizer que Ele está no controle da sua vida, da minha vida e da vida de todos. Não temos que Amém. ter dúvida, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Alberto, Deus te abençoe, Deus te use, que você seja um canal de bênção aí para nós nessa noite. Precisar, estou aqui do outro lado, só chamar. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Abençoe. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Tá bom. Obrigado. Gente, vocês estão me enxergando bem aqui? Quer que eu abaixo mais o celular? Eu levantei porque eu acho que assim fica melhor, né? Então, meus queridos, vamos iniciar, porque o nosso tema aqui é longo, o estudo é comprido, e eu quero te dizer que nós vamos dar continuação aí, homens da Bíblia, que é os homens de Deus. E eu quero falar para vocês que eu peguei Noé, para falar sobre Noé. Mas o estudo é tão grande, meus irmãos, que eu dei uma reduzida, mas eu reduzi ao máximo que a gente vai poder entender um pouco. Apesar de que aconteceu aí um filme agora recentemente, não faz muito tempo, de Noé, que eu tive que assistir de novo para saber o que acontece naquele filme. Mas eu não acreditei que aquilo lá não é um filme de Noé. Aquilo não é Noé, não é. Aí eu descobri, se vocês quiserem tomar nota aí antes de eu iniciar o estudo, eu descobri um filme que não é um filme religioso, porém fala mais de Deus do que o próprio filme de Noé que eles lançaram, que não é Noé. Vocês anotam aí, Impacto Profundo. Tá no YouTube, gente. E vocês colocam lá, Impacto Profundo em HD, tá? A Sônia vai colocar para vocês aí, depois vocês assistam e me falam. Vamos lá? A paz do Senhor, irmãos. Hoje em nosso estudo, vamos aprender sobre os dons e sobre os personagens mais famosos da Bíblia, que é Noé. E nós encontramos a sua história no livro de Gênesis. Gênesis 6. Vocês podem já deixar aberto aí em Gênesis, porque nós vamos falar muito em Gênesis. A partir do versículo 5. Vamos ver Gênesis 6, do 5 ao 9. Vamos ler. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de houver afeito. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amados, quem foi Noé? Por que ele foi tão importante? Noé era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Foi ele a quem Deus usou para salvar a humanidade do dilúvio. Seu nome significa no hebraico descanso ou conforto. Agora vamos ler e ver o que diz em Gênesis 5,
versículo 29. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Seu pai Lameque decidiu chamá-lo de Noé, porque ele iria confortar a humanidade em relação à maldição de Deus sobre a terra. Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Lameque, ele é filho de Matusalém. Matusalém, ele é filho de Enoque, que o pastor José Carlos pregou na quarta-feira da semana passada, tá bom? Você vê que Deus faz tudo certo, né? Noé tinha um caráter irrepreensível. Sabemos que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história da humanidade. Isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter totalmente diferente do restante da população da sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também era descrito nas Escrituras como homem de fé, devoto e obediente a Deus. No tempo de Noé, a sociedade vivia extremamente corrupção pura e perversão. As pessoas abandonaram ao Criador e viviam conforme as suas próprias vontades. Eles obedeciam a Deus com toda naturalidade e só pensavam em fazer o mal o tempo todo. Deus ficou decepcionado com tudo que viu e decidiu destruir a humanidade. Quando Noé tinha 480 anos, recebeu de Deus a ordem para que construísse uma arca muito grande, porque iria trazer um dilúvio para destruir a terra. Vamos ver Gênesis, o que fala. Gênesis 6, versículo 17. Gente, eu estou sendo muito rápido, dá para entender? A Sônia já disse que eu estou sendo muito rápido. Eu vou ler mais devagar, tá? Para a gente poder não perder o foco. Gênesis 6, versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Embora exista uma discussão sobre a idade de Noé, em Gênesis 5, versículo 32, relata que com 500 anos de idade, Noé teve o seu primeiro filho. Vamos ler em Gênesis 5, no versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Mesmo com toda essa experiência de vida e parecendo ser um homem totalmente qualificado para a missão dada por Deus, foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram a diferença. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A obediência e confiança de Noé. Eu vou sair um pouco de Gênesis e vou entrar agora em 2 Pedro 2, versículo 5. Diz: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé fez tudo conforme Deus mandou e foi um pregador, mas apenas sua família acreditava nele. Nunca tinha chovido na terra. O que tinha era apenas uma névoa, uma pequena garoa. E ninguém confiou na palavra de Noé. Nos anos em que ele construiu a arca e pregava sobre o arrependimento para que pudesse ser salvo aquelas pessoas. A construção da arca levou muito tempo, provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado algum, pois não houve arrependimento de ninguém. Mesmo com todos os avisos do juízo de Deus sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Noé era motivo de chacota, de risadas, de piada para as pessoas enquanto ele construía a arca. Como era a arca de Noé? Vamos ler em Gênesis 6, 14, 15 e 16.
Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Eu vi essa palavra, madeira de cipreste, vou abrir um entre parênteses aqui e vou explicar para vocês. Eu fui procurar o que é isso, porque eu tinha estudado tanto e vi que a arca demorou tanto tempo na água que eu falei assim, pô, deixa eu descobrir que madeira é essa. Irmãos, essa madeira de cipreste é uma madeira de formato arredondado com revestimento lenhoso e é muito resistente e não apodrece. E as pragas não a comem. Ela é usada para fazer cercas, estruturas que ficam ao céu aberto há muitos e muitos anos. Por isso Deus pediu para Noé usar essa madeira na construção da arca. Vamos continuar lendo aqui os versículos. Divida em compartimento e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros. E entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então, irmãos, em uma época em que a tecnologia não era avançada, as dimensões da arca foram um grande desafio para Noé. Alguns teólogos, eu estudando, ouvi vários teólogos falando e dizendo que a arca media um tamanho de um campo de futebol, para quem conhece sabe que é imenso. E mais um pouco, que não falo o que é, mas esse um pouco, mas é um campo de futebol e mais um pouco ainda. Para a gente ter dimensão de como a arca superou a engenharia por muitos séculos, olha só, o Titanic, ele tinha 269 metros de comprimento, 22 metros de largura e 72 de altura. E antes do Titanic, o maior navio era o Lusitânia, lançado em 1906, o qual tinha 240 metros de comprimento. Ambos os navios naufragaram, causando grande desastre. Ao contrário, uma arca de madeira e que não contava com tanta tecnologia permaneceu intacta enquanto foi necessário. Mantém da mesma forma até nos dias de hoje, no local em que atracou, no Monte Ararat, na Turquia. Irmãos, por que a arca se manteve intacta? Vocês têm ideia? Então, amados, foi devido à obediência de Noé a Deus. Por isso, temos que ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele nos ordena. Apesar de toda a complexidade no processo da construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes e tendo que suportar todos ao seu redor, zombando, achando que ele era um louco, Noé foi fiel a Deus até o final. Vamos ler em Gênesis 6, do versículo 17 ao 22. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave e de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gente, até cobra venenosa ele teve que cuidar. Noé creu em Deus e construiu a arca antes de começar o dilúvio. Noé colocou sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas na arca, junto com todos os animais. E Deus fechou a porta, meus amados. Choveu durante 40 dias e provavelmente durante 40 noites. E todos que estavam na arca, todos que não estavam na arca morreram afogados. Por quê? A terra foi inundada. Deus destruiu todas as criaturas, mas poupou quem estava dentro da arca. Depois que a chuva parou, Noé continuou dentro da arca durante cerca de 1 ano, enquanto a água ainda cobria toda a terra. Vamos ler em Gênesis 8, do 6 ao 11.
Obediência a Deus. Gênesis 8, do 6 a 11, que diz: passando os 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé, e ele estendeu as mãos para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Irmãos, o dilúvio trouxe destruição e punição sobre toda a terra. A arca serviu como símbolo de salvação para Noé, sua família e para os animais que entraram com ele. Em Ezequiel 18, no versículo 32, diz: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois revivei. Deus é cruel, meus amados. O dilúvio foi uma injustiça? Não, irmão. Deus não é cruel. E o dilúvio não foi um ato de injustiça. Deus não se agrada com a morte de ninguém. Mas o pecado tem que ser castigado. O preço do pecado é a morte. As pessoas do tempo de Noé tinham abandonado Deus e se entregado completamente ao pecado. Mais cedo ou mais tarde, todos iriam ser castigados. Vamos ver o que diz em Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, irmãos, Deus não se alegra com o castigo. Ele mostrou sua misericórdia, providenciando uma escapatória, a arca. Noé foi salvo porque ele teve fé em Deus e obedeceu. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. E foi depois do dilúvio que todos conheceram Noé e sua história. E como Deus tinha falado com ele. Muitos não acreditavam. E por isso não entraram na arca. Escolheram ficar de fora. E por isso morreram afogados. Só um minuto. Estou muito rápido, irmãos. É que o estudo é grande. Um novo começo e o mesmo tropeço. Vejam só, irmãos. Quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. E Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele criou o arco-íris como sinal dessa promessa. Depois do dilúvio, a família de Noé repovoou a terra. E apesar de Deus ter poupado a família de Noé e seus futuros descendentes, a natureza pecaminosa permaneceu ligada ao coração e às práticas dos homens. Após o dilúvio, o pecado continuou sobre a terra. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto. Ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Vamos ler em Gênesis 9, do 20, o 20 e o 25. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-se até o ombro e andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no.
Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Noé era agricultor e depois do dilúvio ele plantou uma vinha e inventou o vinho. Noé se embriagou e se expôs em sua própria tenda. Noé foi o primeiro homem que se embriagou com vinho. Ele ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho mais novo viu e foi contar para os irmãos, mas os dois irmãos mais velhos trataram seu pai com respeito e o cobriram. Quando Noé ficou sóbrio, ele abençoou seus dois filhos mais velhos. Canaã e o filho mais novo de Noé zombaram dele, e como consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou Canaã e não abençoou Cã. Amados, existem várias referências a Noé no Novo Testamento, todas elas afirmam ser exemplo de retidão, fé e justiça. Os filhos de Noé tiveram muitos descendentes, que se espalharam pela terra. Mas a maldade continuou a crescer entre as pessoas no mundo todo. Mas Deus mantém a sua promessa de não destruir a terra com o dilúvio novamente. Noé viveu muito tempo depois do dilúvio e morreu com 950 anos. Ele ficou conhecido por ser o homem de fé, abençoado por Deus. O próprio Jesus fez referência a Noé, comparando os dias que antecederam o dilúvio, a civilização perversa daquela época, com os dias da vinda do Filho do Homem. Vamos ver em Mateus 24, do 37 ao 38. Sempre honra pai e mãe. É isso mesmo, amado. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e andavam sem casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé, chamando de pregoeiro da justiça. Mas foi o escritor de Hebreus que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé. Colocando na galeria dos heróis da fé, ele escreveu: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso é Hebreus 11, 7. A história de Noé é um exemplo a todos os cristãos. Ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor. A história de Noé deixa um alerta para os nossos dias. Veja em Romanos 3, versículo 23, o que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A natureza pecaminosa continua impregnada na humanidade, e assim continuamos desagradando a Deus e as suas leis. No entanto, Deus nos dá a possibilidade de sermos justificados pela fé. Assim como Noé foi salvo por confiar e temer a Deus, em Jesus Cristo poderemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a purificação do nosso interior. Só podemos ser libertos da corrupção, da maldade, da perversão através de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Como Noé, precisamos pregar a justiça, confiar em Deus e andar com Ele todos os dias da nossa vida. A salvação pela fé em Jesus é a certeza e a confiança que podemos ter sempre. Já não precisamos de uma grande arca. Jesus é o único meio pelo qual podemos nos livrar da punição eterna. Ele é o Salvador, verdadeiro e fiel, que recompensará a nossa fé e amor. Deus tem uma fábrica de reciclagem, meus amados. E mesmo sendo pecadores, Ele nos ama. Nos ama, meu amado. Na Bíblia somos chamados de santos. Por quê? Somos separados do mundo. Somos salvos pela misericórdia. Irmão, a igreja é uma arca. E só estamos aqui porque a porta se abriu. A porta está aberta. É só entrar. Aleluia.
Que lições podemos tirar dessa história de Noé? Eu fiz algumas lições aqui e vou compartilhar com vocês. Não perca o barco. O barco, também conhecido como arca, era a salvação para os moradores da época de Noé, do terrível dilúvio. Foi anunciado pelo próprio Deus que haveria necessidade de destruir a terra, uma vez que a maldade do homem havia se multiplicado e o desígnio do coração desses moradores se baseava apenas nos prazeres carnais. Essa história ensina que Deus concede meios para a salvação, ofertando-a todos os que com fé acreditam em seus propósitos, mesmo que seus filhos estejam em pecado. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel. Em 1 Timóteo 2, versículo 13, assim foi nos dias de Noé, onde o profeta durante 120 anos pregou sobre arrependimento àquela geração corrupta. Nunca esqueça que os propósitos de Deus não devem ser questionados, e sim aceitos. Mesmo que pareça um absurdo, Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Perder o barco da salvação nesse contexto significa naufragar em pecado e, como resultado, conhecer a morte. Segunda lição. Lembre-se de que estamos todos dispostos a entrar no barco. Queremos entrar no barco da salvação, porém, nele só entrarão os escolhidos de Deus. Se alguém chegar atrasado à porta da arca, a porta da graça estará fechada e não haverá mais chance de salvação. E o resultado final é esperar pela destruição. Planeje para o futuro. Estou lendo rápido, senão o tempo vai esgotar. Planeje para o futuro. A terceira lição. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. A nossa vida deve ser de constante preparo. Não sabemos o que nos espera, mas compreendemos que piores dias virão neste mundo de pecado. Lembre-se de que estamos preparados, por mais que as tempestades sejam fortes, haveremos de vencer por meio do nosso comandante maior, Jesus Cristo. Quarta lição, mantenha-se em forma. Quando você estiver mais idade, alguém poderá pedir para você algo realmente muito grande. Aqueles que decidem crescer a cada dia em sua vida espiritual, cresçam também em experiência, cuidando para não estacionar no tempo. As pessoas não devem sentir-se satisfeitas, ao menos que estejam constantemente melhorando. Lembre-se, uma pessoa experiente é muito útil para desempenhar trabalhos especiais para Deus o tempo todo. Quinta, não dê ouvidos aos críticos. Apenas continua a fazer o trabalho que precisa ser feito. Saiba que importa mais obedecer a Deus do que os homens. Muitas vezes, pelo fato de trabalharmos para Cristo, seremos criticados, perseguidos, maltratados. Isso não foi diferente para Noé em seus dias e não será para nós. Gente comprometida incomoda os descompromissados. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vós perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, recojijai-vos, e insultai, porque grande é vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram entre vós. Mateus 5, do 11 ao 12. Sexta lição, por segurança viajem em pares. É importante entrar nesse barco da salvação com quem amamos. Todos unidos na mesma direção, servirão de apoio um para o outro, concedendo naturalmente forças para vencer as águas turbulentas desse mundo. Sétima, a velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos. Nem sempre a presa define tudo em nossas vidas. No plano da salvação, quem dá o ritmo é Deus e não seres humanos. Aqueles que pensam ser mais habilidosos, que correm na frente, que produzem mais, cuidado para não se enganar. No processo de salvação, você não precisa fazer para ser reconhecido. Você não é reconhecido pelo que faz, e sim por aquilo que você é. Oitava, quando estiver estressado, flutue por um tempo. Vai orar, conversa com Deus, dobre seu joelho. Este mundo nos traz tristeza e desolação. Deixe Deus conduzir a sua vida a salvo no barco da salvação, e você não será sufocado pelas correntes de águas deste mundo.
Nona lição. Lembre-se, a arca foi construída por amadores e o Titanic por profissional. Nem sempre os mais intelectuais são os reconhecidos para o reino de Deus. Lembre-se que Deus escolheu pescadores, pastores de ovelha, prostitutas e muitas outras pessoas para fazer o trabalho especial. Nem sempre os mais ricos, os mais cultos serão instrumentos nas mãos de Deus, mas sim os disponíveis, estejam disponíveis. Não são as capacidades que você tem que darão êxito, e sim o que o Senhor pode fazer através de você. 10ª lição. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris se esperando. Deus faz uma aliança, um pacto de salvação a cada um de nós. Aceite hoje mesmo esse convite maravilhoso para entrar na arca. Irmãos, hoje estamos aqui porque Deus é misericordioso. E através da retidão de Noé, Deus teve misericórdia de nós, nos dando essa chance. Então, vamos ser gratos e obedientes a Deus. Amados, eu fui estudar sobre o significado de misericórdia. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar começar aqui. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, com cordis, que é coração. Juntando, é ter compaixão no coração. Isso significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seu sentimento do sentimento de alguém, ser solidário com as pessoas. Misericórdia é uma exclamação usada quando nós deparamos com uma situação de desespero, de sofrimento e também um grito de quem pede compaixão. Conceder misericórdia a alguém é perdoar pelo simples ato de bondade. Apesar do outro não merecer o perdão, isso é ser perdoador, assim como Deus foi conosco. Amados, eu acho que é isso. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu vou pedir para o Lavinsky vir com o louvor. E a gente vai encerrar com louvor. Eu tento que ele volte para mim e a gente encerra com a bênção apostólica. Se não, eu peço para ele encerrar de lá mesmo com louvor. Lavinsky, você consegue entrar, meu amado? E enquanto o Lavinsky não entra, quarta-feira, domingo, teremos a nossa Santa Ceia com o pastor Sérgio Lozaco. Não percam. É às 18 horas. Separa seu suco, seu pãozinho. Quem tiver o vinhozinho, pode ser o vinhozinho, suco de uva. Não percam. E quarta-feira da semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo. Homens da Bíblia, tá bom? Lavinsky. Vai lá, senhor. Domingo Santa Ceia, não esqueçam. E aí, meu querido? Irmão, Tudo é grande, irmão. se eu ficar até as 10, a gente podia... Vamos renovar lá. A gente não vê a hora de voltar logo. Ou a gente começar a fazer em outra conexão para aumentar o tempo, irmão. Porque a gente tem que parar, correr. Mas vamos lá. Deus abençoe, irmão. Vamos fazer uma dobradinha, se quiser. Encerra daí. Eu fico até as 10. Eu também, irmão. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito,
fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia. Aleluia. Bertão, você vai dar a bênção daí? Posso dar a bênção daqui, meu irmão? Amém. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus te abençoe mesmo. Amém, Ótima meu palavra. querido. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Deus te abençoe. Levante suas mãos, feche seus olhos. Que o amor de Deus, Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. E os que creem digam amém. Deus abençoe a todos. Não percam domingo a nossa Santa Ceia com o pastor Sérgio Lozaco. E quarta-feira, a continuação do nosso estudo, Homens de Deus, Homens da Bíblia. Deus abençoe a todos. Olha, deu tempo.